senhoras e senhores, novamente agradeço a presença de vocês aqui nesse nosso encontro. Informo vocês, se vocês não assistiram ainda, os nossos encontros, quando falamos de estágio, falando então as atribuições da fiscalização, as atribuições do próprio estagiário, né? Bem como algumas atribuições, algumas até disposições gerais do que é em si o estágio supervisionado, o que rege a própria lei de estágio em si. E continuando então, né, mais alguns capítulos desse estágio, né, falando então sobre agora o que compete à parte principalmente da instituição de ensino. Falamos da concedente, falamos do estagiário, da fiscalização, disposições, né, algumas considerações gerais do próprio estágio e agora o que se refere exatamente à própria instituição de ensino, ou seja, o que se refere à própria Uninter, por exemplo, enquanto essas obrigações, então, o quanto em relação tanto ao estagiário como mesmo à parte concedente. Bem, quando falamos então desse capítulo 2º, dessa lei chamada Lei 11.788/08, vai citar então algumas obrigações da instituição de ensino em relação principalmente aos estagiários, né, em relação aos educandos, aos estágios, em relação a esses educandos em si. E com isso, o ato de celebrar, principalmente o termo de compromisso com o próprio educando, né, os seus representantes e assistentes legais, quando for essa absoluta ou mesmo relativamente incapaz, então de resolver. Então cabe também à própria instituição verificar realmente se o próprio estagiário está apto a desenvolver então o seu estágio junto à parte concedente, indicando também com isso, né, algumas condições, indicando as adequações de estágio, as propostas então pedagógicas do próprio curso, as etapas a qual se referem, né, essa modalidade, que é uma pergunta muito comum dos alunos, mas professor, em que momento eu posso desenvolver meu estágio? Geralmente, né, em algumas instituições, a partir do 4º, 5º, 6º período, você já começa a aparecer na sua grade curricular o seu estágio supervisionado. Outras instituições têm por módulos, por etapas, por fases, né, e até classificam pelo desempenho. Geralmente quando chega lá 40%, 50%, 60% do seu desempenho geral, essas matérias já começam então a aparecer diante da sua modalidade. E com isso, né, todo esse estágio deve estar também adequado à formação escolar do aluno, aos horários a qual ele vai desenvolver, ao seu calendário também escolar, ao qual esse aluno então está inserido. E também compete à própria instituição de ensino avaliar essas instalações a qual esse nosso aluno, por exemplo, está aí com isso envolvido, né, adequar realmente a formação cultural dessa concedente, né, a formação cultural até mesmo do profissional qual vai estar lá acompanhando esse estagiário, indicar também professor ou orientador da área, né, a ser desenvolvido o estagiário, por exemplo, se um aluno que vai desenvolver um estágio na área escolar, né, um pedagogo, então que tenha naturalmente um pedagogo nesse ambiente para acompanhar então esse aluno e dar realmente as orientações, né, dar até alguns macetes que fazem parte da própria área, se for da educação física também assim se configura o processo onde tenha também um profissional da educação física registrado no CREF para acompanhar então esse estagiário então nas suas atividades, acompanhar também esse estagiário diante do seu processo avaliativo nas práticas ao qual vai estar esse estagiário então se desenvolvendo. Exigir então, cabe também à instituição exigir do educando essa apresentação periódica, claro que em um prazo não superior, né, a isso, a 6 meses, quando se falamos de relatório das atividades. Ou seja, você que é estagiário, principalmente estágios não obrigatórios remunerados, a cada 6 meses você tem por obrigação, né, ter por atribuições suas, apresentar à sua instituição de ensino, né, o seu relatório, né, semestral, a qual você basicamente vai desenvolver e vai apresentar também a sua própria concedente
como foi o seu desempenho nesse local, e a própria concedente vai basicamente preencher um fichamento e você realmente cabe entregar para a instituição via ambiente virtual de aprendizagem ou em loco ao seu professor, supervisor. Então isso é muito atributo do seu estágio não obrigatório, a cada 6 meses. Outros estágios mais obrigatórios, no final de um período, por exemplo, se são 30 horas práticas, se são 40 horas práticas, você deve também ao final, depois, claro que você desenvolveu plano de aula, ficha de frequência, já desenvolveu, né, todas as etapas obrigatórias, né, e o desfecho desse estágio também é um relatório com cerca de 10, 15 páginas, muito semelhante na sua configuração a um artigo científico onde você descreve academicamente como foi, né, o período ao qual você desenvolveu o seu estágio, seguindo, claro, né, as orientações de alguns documentos que vão normatizar, que vão guiar, dizer um passo a passo como que você tem então que desenvolver esse relatório de estágio. Cabe também à instituição de ensino, por exemplo, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso. Ele vai reorientar o estagiário para outro local em caso de algum descumprimento, né, de suas normas. Cabe também à instituição de ensino elaborar normas que podem ser então complementares e instrumentos avaliativos dos estagiários, né, então, e também de seus educandos. Então cabe também à instituição poder criar elementos complementares a esse processo então avaliativo desse educando. E com isso, comunicar também à parte concedente de estágio o início do período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou mesmo acadêmicas. Então cabe também à instituição, né, deixar claro para o educando e deixar claro para a instituição que alguns períodos, no caso da Uninter, né, a cada final de módulo nós temos aí grandes avaliações, sejam provas ou entrega de trabalhos, a qual esse estagiário deve estar então cumprindo com as suas obrigações diante a sua instituição a qual está ele matriculado. Em um parágrafo único desse capítulo, então, quando fala da lei de estágio, fala que o plano de atividades do estagiário elaborado, né, de acordo com 3 partes, né, referentes a alguns incisos e alguns caputes, né, deste artigo, será incorporado também ao termo de compromisso por meio também de aditivos à medida que for então avaliado progressivamente o desempenho do próprio estudante. Então, à medida que esse desempenho for sendo desenvolvido, isso, né, pode vir a ser anexado ao termo de compromisso, né, como um documento único, termo de compromisso e ficha de avaliação de desempenho, assim como o próprio plano de ação. E também é facultativo, ou seja, é opcional à instituição de ensino celebrar com esses entes, sejam esses entes públicos ou mesmo entes privados, convênio de concessão de estágio. Então isso é um ponto facultativo. E a qual essa lei de estágio vai citar também que nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nessas atividades programadas para os seus educandos e as condições do que trata então, né, este artigo. Então é um ponto facultativo ao qual, né, em alguns parágrafos, até parágrafos únicos, vão também citar que a celebração desse convênio, né, dessa concessão de estágio da instituição, né, e a parte concedente, seja ela pública ou privada, ela não dispensa também, claro, o termo de compromisso ao qual nós citamos alguns incisos, né, do caput também deste próprio artigo. Ou seja, por mais que a instituição de ensino tenha ou não, como cita essa lei, ela é um ponto facultativo, né? Porém, o termo de compromisso é um ato obrigatório, né, entre as partes concedentes. Por mais que tenha, como nós citamos até em outros encontros, um agente de integração fazendo essa mediação, fazendo esse meio de campo, mas esse processo de termo de compromisso é um ato, então, obrigatório. Joia? Novamente agradeço a vocês aqui presentes, informamos que em outros momentos vamos ainda talvez aprofundar um pouco mais sobre a lei de estágio, principalmente falando agora de algumas disposições mais gerais para fazer o desfecho então desse
nossa temática. Não deixe de se inscrever também no canal da Uninter Polo de Itajaí, nos seguir lá no Instagram, Felipe Brito ITJ, que é esse aqui que vos fala, e você que é aluno, não deixe de participar presencialmente, no caso aqui sincronamente, dos nossos encontros. Como é importante, né, depois dessas nossas explanações, tirar algumas dúvidas de forma sincronizada com o seu professor, seja aqui mesmo, né, via essas mídias, ou aqui presencialmente, né, como alguns alunos já estão nos esperando, para que depois que acabe esse encontro midiático, possamos então aqui estar conversando e tirar dúvidas também em loco. Já, senhores, novamente agradeço, faço o desfecho aqui, encerro com vocês e continuo também com vocês aqui, tanto no Google Meet, quanto vocês que estão aqui presencialmente. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau!